Vamos começar a gravar. Agora a minha parte, tá? Eu só vou pedir uma coisa. Abaixa os celulares, pode colocar em silencioso, tá? É muitas histórias. Muitas histórias. Quem já conhece meu trabalho, acompanha meus vídeos, já sabe meu jeito, já conhece como que eu faço as coisas, como que eu falo, tá? Eu não falo pessoalmente de ninguém, tá? Eu não tenho nada contra nenhuma pessoa pessoalmente, tá? Podemos debater ideias, podemos questionar dogmas e conceitos, tá? Aliás, como você falou, nós queremos a verdade, temos que pesquisar e questionar e estudar, senão ficamos naquele lugar sempre. De livros, você não consegue pensar. Não adianta você ter a Bíblia, é só a Bíblia cristã nesse caso, só abrir a primeira página e ver para onde estou direcionando você a ler, e você sem ler o contexto. Sem você pensar ou perguntar, ou saber, será que isso que estão me falando, será que isso é verdade? E um conceito que temos que entender, talvez uma dogma um mito que vou quebrar para muitas pessoas. Deixa aí. Qualquer semelhança entre cristianismo e judaísmo é mera coincidência. Esse mito que o cristianismo vem derivado do judaísmo é pura mito e até uma mentira. Um é leste, outro é oeste. Não tem nada a ver um com o outro. E isso eu posso falar para vocês como uma pessoa que conhece o judaísmo e conhece o cristianismo. Conhece os dois lados. O meu trabalho é saber a verdade. Se eu sei a verdade, eu vou passar para vocês. Vocês estão aqui porque vocês estão querendo saber a verdade. Porque alguma coisa fez vocês, não cristãos, judeus, não judeus, vir aqui no último ano de Natal para saber o que o judeu aí do São Paulo tem que falar. Ou vai falar ou não vai falar. Mas só para deixar claro, o judaísmo não é uma religião. Tá? Judaísmo, tá? Na nossa, vamos falar assim, na concepção geral, a gente pode ficar anos e anos só explicando o que é judaísmo, mas para entender o que é judaísmo, é a forma que Deus quer que o mundo vira. O jeito que Deus decidiu que o mundo vai ser feito e vai funcionar. Dentro desse mecanismo, chama o judaísmo, tem vários ingredientes. E temos o programa inicial, como qualquer sistema tem hoje. Nenhuma funciona sem o Windows, ou Apple, ou aquele pinguim, sabe? Linux. Mesmo celular, mesmo qualquer sistema hoje, ela precisa sistema inicial de operação. Tirando ela, o computador fica naquela tela de pensar. E muitas pessoas estão naquele lugar de pensar a vida toda, esperando alguma coisa acontecer, esperando alguma coisa iniciar na minha vida para eu tomar atitude. Hoje, a primeira coisa que eu fiz em Brasília, eu pedi meu amigo aqui, me leva naquele lugar que o nosso dinheiro, meu também, porque eu sou brasileiro, tenho cidadania já,
que o nosso dinheiro é levado, é dado para apoiar terroristas. Me leva naquele lugar que eu quero ver nos meus olhos o nível que a nosso lugar, nosso país chegou. E eu fiz um vídeo lá. Fui na porta, gravamos um vídeo, falei para pessoas: acordam. Não de manifestações, não de impeachment. Acordam. Começa a fazer o que Deus quer de vocês. Ética e moral não é questão da bandeira só. Ética e moral é a vontade de Deus. E quando acordamos de manhã, temos que pensar: eu estou sendo ético com quem me criou? Eu estou sendo sincero com quem me criou? Eu falei essa semana com minha irmã lá em Israel. Falam muitas coisas, mas a gente deparamos um assunto interessante, que na Torá está escrito, no Bereshit, Gênesis: façamos homem na nossa imagem e semelhança. Os cristãos vão falar uma coisa, mas essa não é importante para nós nesse momento. O judaísmo ensina que Deus, quando ele falou façamos, ele não falou com Jesus ou com o Espírito Santo, ele falou com o próprio Adão. Ele falou com o próprio Adão. Ele falou: vamos fazer, o que você participa na sua criação. O que você faz parte na sua criação. E o homem, hoje, acha que Deus criou o mundo e foi embora. Deus nunca foi embora. Pode ser que se ocultou. Mas por um motivo simples. Ele quer que a gente, vocês, homens, mulheres, criados por ele, botem a mão na massa e se modela. Se cria. Põe a mão na massa e se cria. Não vemos aqui para ser passivos, influencivos. Mas sim ser criadores, influenciar o nosso ambiente, em vez de ser influenciados, mas por bem. Nós temos a escolha entre bem e o mal. Você pode fazer tanto influenciar por mal ou por bem. Você pode influenciar em nome do bem, fazer mal. E você pode fazer coisas que parecem ruins, mas se torna bem. Essa ABC de educação de uma criança. Quando o pai fala para o filho, a criança fala para o pai: pai, eu quero uma bala. O pai fala: tá bom, aqui toma uma bala. Ah, pai, eu quero mais uma bala. Tá bom, mais uma bala. Oh, pai, eu quero o terceiro. Fala: não, chega. Não pode. Nesse momento, o que o filho vai achar do pai? Que o pior pai que tem. Mas se você acabou de ganhar 2 balas... Essa criança foi uma criança de 2, 3 anos, que é a nossa mentalidade de adultos parentes de Deus. Mas o que o pai sabe? O pai sabe que a terceira já vai prejudicar a criança. Quando a criança vai crescer, ele vai entender isso também. Espero. E nós passamos muitas coisas na vida. A gente culpa Deus pelas desgraças da nossa vida. Quem, tem mais de 50 anos,
que meio século, ou tem pais que têm mais 50 anos, ou já viveu algum tempo nessa terra, faz uma retrospectiva. Olha todas as coisas negativas que aconteceram na sua vida. E você está aqui hoje. Sobreviveu. Está vivo. Está com saúde. Você acordou de manhã? Essas marteladas do passado é o que seu pai fazendo com você. Mas agora entra a nossa parte. Qual é a nossa parte nisso? Qual pessoa você vai se tornar ou se transformar pelas marteladas do passado? Isso depende de cada um. Isso não é Deus, não é demônio, não é inferno, não é nada. Depende de cada um de nós. A pessoa que você vai se transformar pela dificuldade do passado. Todo mundo tem problemas, não é? Alguém aqui quer trocar os problemas dele com outros? A pessoa pode ser muito rico, mas você sabe os problemas que ele tem. A pessoa pode ser muito pobre, mas você sabe a simplicidade da felicidade que ele tem. A gente não pode julgar ninguém. E com certeza nós não queremos trocar nossos problemas com ninguém. Deixa os meus problemas comigo, eu já conheço elas, eu já sei lidar com elas, são minhas. Mas o que você faz com elas? Você vai carregar a vida toda um saco nas costas, cada vez vai enchendo, cada vez fica mais curdo, sabe? Mais curvado, mais andando para o chão, para baixo. Ou vai saber pegar esse saco e as pedras que tem dentro e criar uma escada, degraus. Isso que o judaísmo ensina. Isso que o judaísmo vem fazer. Mas claro, para chegar no ponto final da vinda do Mashiach, é a revelação divina nesse mundo. Mas tudo começou no início. Fazemos junto. Ele e nós. Eu e ele. Eu faço minha parte. Dele está feito. A parte dele, pode ter certeza que ele não deixa ninguém sobrando. Exatamente. Por exemplo, como que foi escrito o Shulchan Aruch, a lei, o livro de lei judaica. O Rabban Yosef Karo, que escreveu o livro há 500 anos atrás, na época da Arizal, ele pegou 3 legisladores, o Maimônides entre eles, e viu que cada um fala. Ele viu se tinha 2 contra 1, a maioria foi definida como a lei. E assim até hoje. Se o Shabbat, Tzitzit, as rezas, a lei é igual para todo mundo. Como qualquer outro lugar na face da terra. A lei brasileira é igual para todos os brasileiros. Não adianta eu falar que sou israelense, eu não preciso respeitar o limite de velocidade na estrada. Mas se eu sou israelense, amigo, você está no Brasil. Além do Brasil, é isso. Nós estamos no mundo de Deus, que Deus criou e definiu a lei. Entendeu? Adianta falar, não, mas eu acho que tem que ser assim, mas eu acho que tem que ser aquilo. Eu me interpreto tal. Eu não aceito o Talmud.
Eu não aceito tal rabino. Eu não aceito esse X. Eu posso andar no carro no Shabat, se eu sou judeu. Posso andar no carro no Shabat. Posso falar no microfone na sinagoga. A lei é simples, é claro. Eu sou Benor, mas eu tenho uma judia que quer converter. Beleza, meu amigo? Mas isso ainda não significa que você não tem que cumprir sua lei. Não é coisa nos céus, igual Moisés falou. Não está nos céus para alguém pegar lá. Já fui pego. Até o profeta perguntou: quem é o homem que vai subir no monte e vai tirar para nós, vai trazer para nós a Torá? Não precisa subir mais. São perguntas retóricas. A Torá está aqui. Foi dada no Monte Sinai. O que temos que fazer, e isso é o trabalho de cada um, ser sincero com ele mesmo. Procurar saber o que a lei fala, o que o judaísmo fala. No início, sem emoção. Sem emoção. Eu respeito a emoção das pessoas. Mas quando uma pessoa vem para mim falando, isso eu falo em geral, tá? Não é pessoal com ninguém. Não, mas se eu sou judeu porque eu acredito, porque eu me sinto judeu, eu tenho uma judia. Ótimo. Parente à lei, essa que me interessa. O que a lei judaica fala. Vamos fazer baixa assinada agora para o tribunal rabínico aceitar os anuncios. Para quê? Mudar a lei? Alguém aqui, um apóstolo que vai fazer o Novo Testamento, nova lei? É mentira. Porque o judaísmo aceita anuncios. Aceita muito. Só prova que é. Tem problema? Segue a lei judaica. A mesma coisa. Uma brasileira vai mudar para os Estados Unidos, vai morar em Miami, vai casar com um americano. Não falo de você, tá? E vai nascer um filho. Esse filho vai crescer. E vai casar com uma americana. E vai nascer um filho. Esse filho vai chegar para o Brasil e falar: gente, eu tenho descendência brasileira, eu quero ser cidadão brasileiro. O que a Polícia Federal vai falar para ele? Traga provas. Não, mas eu sinto brasileiro, eu gosto de samba, eu gosto de tequila, eu gosto de cachaça, eu gosto do carnaval, eu gosto de futebol, eu sou brasileiro. Tem duas opções. Ou ele vai preso ou vai ser chutado de todas as escadas. Por que o judaísmo é diferente? Porque você acha? Porque você quer? A verdade é simples. Não precisa vender, sabe, a verdade em máscaras. É uma pessoa que quer seguir o judaísmo, a primeira coisa que tem que fazer é se anular. Anular perante a lei, perante a vontade de Deus. Os 613 mandamentos são a vontade de Deus. O que Ele quer. Tanto judeu, tanto não judeu. Primeira coisa que tem que fazer depois que a pessoa entende. Não, tem um Deus. Ele me criou, Ele me colocou aqui nesse mundo. Por um motivo. O que Ele quer de mim? Eu sou reservista do exército israelense. Um soldado é proibido questionar o comandante. Você pode depois perguntar, mas comandante, por que a gente fez isso ou não aquilo? Ótimo, depois. Mas na hora da guerra, na hora da batalha, sabe que eu acho que dá para fazer melhor.
Ah, sabe que eu acho que pode fazer aquilo. Ah, pode fazer isso. Vou contar para você uma história. Imagina uma pessoa chega para o aeroporto, compra a passagem, chega no aeroporto e começa a chamar as pessoas para entrar e ele entra por último, fica na porta. E a aeromoça, o atendente, fala para ele, por favor, você não entra? E ele não entra até que o piloto vai me explicar como que esse avião decola. Tá bom, mas senta, ele vai, depois ele te explica. E eu coloco você dentro do cockpit, na onde que o piloto... Não. Eu quero que o piloto venha, me explica tudo, como que ele faz o avião decolar, senão a gente não... Eu não entro. Outra coisa. A pessoa, Deus nos livre, descobriu que tem um problema no coração. Tem que fazer uma cirurgia. Aí chega para o médico, doutor, eu sei que eu tenho um negócio seu, mas eu quero entender como você descobriu o que você vai fazer. O doutor explica, não, você tem um problema no coração, não, doutor, eu quero entender o que você vai fazer, como você vai cortar, o que você vai fazer, eu quero entender tudo. Nos dois lados, nas duas histórias. Tanto o piloto, tanto o médico, ficaram anos estudando, anos profissionalizando. E vem um Zé Mané, fala, não, ou você me explica, ou eu não, ou o negócio para. Fala assim, no Pirkei Avot, onde que tem orgulho, Deus não reside. Uma pessoa orgulhosa, Deus não tem espaço no mesmo lugar. Por quê? Porque uma pessoa que está tão cheia de si, não tem espaço para Deus. Onde Deus está em tudo isso? Não, mas eu tenho que saber. Tá bom, meu amigo. Mas quem é você? Você veio de uma sementinha pequena e vai para ser comida de larvas. Quem é você? Primeiro passo no judaísmo é não se entender nosso lugar. Você quer entender a vontade dele? Ótimo. Começa a fazer e estudar. O que o médico faz, ou o piloto faz, ou qualquer profissional faz depois da faculdade? Começa a treinar, estagiar, especializar. Porque a prática é a melhor forma de aprender. Como um judeu vai entender, ou também Ben Noach, vai entender a importância de comida kasher, se só vai ler. Se não vai sentir o que a comida faz no corpo dele, o que ele vai entender? O que um judeu vai entender de colocar tefilim se ele não coloca tefilim? Tefilim. Aquele... Nossas Wi-Fi. Caixinhas de Wi-Fi, eu chamo ele. Conexão direto. O que um Ben Noach vai entender de fazer justiça se ele não faz justiça? Se não faz caridade com os próximos? O que vai ter? Ótimo, na teoria tudo é bonito. Mas se não tem a prática, se igual a estudar direção, mas ficar no estacionamento. Revelação. No Daniel está escrito assim, que alguns vão levantar para uma luz eterna
os outros vão acordar para uma vergonha interna, eterna. A era messiânica vai ver. Já tá, tantas profecias que a gente pode citar que estão sendo realizadas literalmente. Essa não aconteceu com nenhuma vez na história, com nenhum outro povo, que em tantas profecias da Torá, dos profetas, estão sendo realizadas. Nunca na história isso aconteceu. Então, quem abre os olhos e analisa bem, consegue ver que alguma coisa está acontecendo. Os sábios do povo já faz muitos anos que está falando, Mashiach está aqui, a era messiânica está começando, se preparam. Mas será que estamos prontos? O Talmud fala assim que 3 coisas vêm surpresa: o escorpião, o achado e o Mashiach, Messias, que não entende português. Por que esses são esses 3? Escorpião, tá bom, vai, se levanta uma pedra, vem um escorpião, surpresa. Achado, achei. Sempre uma surpresa. É Mashiach, mas como Mashiach é uma surpresa, a gente sabe, um dos 13 princípios do judaísmo, que Mashiach vai chegar. Como é surpresa? Os sábios falam assim: se você vai estar preparado, e você vai fazer seu dever, vai ser igual um achado, uma coisa boa. Poxa, legal, chegou. Se você vai ficar acomodado, esperando, cruzando os braços, esperando alguém vir te salvar, vai ser igual um escorpião. Isso é o judaísmo. Como que eu sempre falo, plano judaico de ação, ABC. Arranca a bunda da cadeira. ABC. Se eu não começar a fazer as coisas, não espera as coisas mudar. E a lei judaica é isso. É botar você em ação. Se você é Benoach, vai. Faz o que tem que fazer com mais vigor, com mais vitalidade. Você tem uma missão. Se você é judeu, mais ainda. Você quer ser judeu? Faz certo. Faz correto. Faz do jeito que tem que fazer, de acordo com a lei judaica. Sem enrolação, sem máscara, sem mentiras. Faz para valer, porque não tem mais tempo. E não é eu que estou falando que tem mais tempo. Sábios que são infinito maiores do que eu. Eu só repito o que eles falam. Não tem mais tempo. Torá é a Bíblia. Zohar, sim. Aí que o mundo foi criado, isso foi adotado lá no livro. É difícil falar, né, assim, mas eu vou tentar falar. Falar a dúvida que tem. Uma retração Deus com uma permissão do mundo. Você vai a Tzimtzum, ou tem um conceito que do Arizal, que é Tzimtzum, uma diminuição da luz. Para que houvesse um espaço, para que nesse espaço... Exatamente. Imagina que Deus ia revelar completamente como Ele é. Você tinha uma existência. Uma luz de vela durante o dia, ele tem alguma função? Uma lâmpada, ou melhor, mais ainda, pega uma vela no sol, ela tem alguma função? Totalmente anulada, não é anulada, é inexistente. A revelação da luz de Deus anula a nossa existência. Mas isso não é a vontade dele. A vontade dele
que nós aqui seremos com a escolha, com o poder de escolher, e faremos parte da criação. E trazer a luz dele, revelar ele no mundo físico. Para isso poder acontecer, ele tinha que criar umas camadas. Ele não se afastou. Deus não mudou. Deus é o mesmo, sempre, em qualquer lugar. Ele só criou umas camadas que a luz que emana dele vai ser pouco menor para a gente poder aguentar. Entendeu? Assim tinha espaço para o mundo físico. O mundo físico não é o mundo verdadeiro. É uma ilusão. Essa até hoje a física quântica já mostrou para nós claramente. Isso tudo aqui é uma ilusão, uma Matrix. Entendeu? Esse não é um filme dos anos 90, essa é uma ciência quântica que provando isso. Então, qual que é a verdade? A verdade é aquele luz divino que a gente tem que revelar aqui nesse mundo. Assim foi criado. Claro que pode estudar mais, e nunca acaba. Só no primeiro versículo, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, primeiro versículo de Gênesis, você pode passar 70 anos, no mínimo, estudando ele. Tem dezenas de livros só sobre esse versículo, para entender como Deus criou o mundo, e por qual motivo, o que ele queria, é tudo. Falando que Adão e Eva pecaram, por isso eles justificam o tal, Jesus e Yeshua. Adão e Eva pecaram? Não. Ou tudo aconteceu que não levantaria? Primeira coisa, esse conceito de pecado não existe no judaísmo. A palavra traduzida como pecado no judaísmo não existe. A palavra het, que é traduzida como pecado, significa errar o alvo. Errei o alvo. Eu fiz algo contra a vontade de Deus. Se eu pequei, não tem como consertar. Se eu errei o alvo, o que eu tenho que fazer? Acertar na próxima vez. Tem muitas histórias, muitas explicações do que aconteceu com Adão e Eva. Tá? Errou o alvo. Ok. Vamos consertar. Mas não era pecado, não é pecado primordial, é tudo isso que tem que pagar isso até hoje. Isso é importante. E outra coisa, o erro do Adão, Jacó já consertou. Quando ele lutou com o anjo, na noite que ele voltou para pegar os potinhos, que a gente leu isso algumas semanas atrás, ele lutou contra o anjo. Esse anjo era o anjo do Esav, do irmão dele, que é o mesmo do serpente lá no Éden. E vencendo ele corrigiu o erro do Adão. Essa que a Kabbalah ensina, os Zohar e os sábios ensinam isso. Então, já não tem mais esse erro lá atrás. Consertou, não estou aqui por causa disso. Entendeu? Tem um psicólogo muito famoso judeu, o Viktor Frankl. Ele tem um livro fenomenal que revolucionou o mundo da psicoanálise. Ele falou assim, em vez de você analisar a pessoa, o que os traumas do passado, a mãe dele, o freudiano, todos esses negócios, dá para ele futuro, dá para ele uma missão, dá para ele um significado para a vida. Aí você vai ver que a pessoa muda.
a vaca vermelha, ela é para tirar aquela impureza do bezerro de ouro. Para consertar, tem que consertar os erros. E por exemplo, depois do bezerro de ouro, Deus falou para Moisés, desce lá porque eu vou destruir esse povo. O que Moisés fez? Não, ele falou, mata meu seu filho. Não falou isso? Crucifica seu filho, não é isso que falou? Óbvio que não. Não perdoa, expia pelo sangue da cruz. Falou isso? O que ele falou? Olha o que ele falou, vou destruir o povo. Ele falou, Deus, misericórdia, tenha misericórdia do seu povo, que você tirou da terra do Egito, que você criou, seus filhos. Deus falou o quê? Não, então faz um monte de sacrifícios, vai matar bois aí, pô. Não. Falou, tá bom, eu perdoo. Do jeito que você pediu, eu perdoo. Assim como Abraham Avinu fez Exatamente. Muitos outros tzadikim fizeram ao longo das histórias. Quando tem um decreto, o que o povo judeu faz? Sacrifícios? Não. Ele pede misericórdia pelo pai. Misericórdia do pai. Esse judeu não tem que matar ninguém para Deus me perdoar. O que eu preciso corrigir meus erros, entender que eu errei, entender que eu fiz errado e consertar meus erros. E olha só que Moisés não foi logo para pedir perdão para Deus. Ele desceu, mostrou para o povo que estavam errados, fez o que tinha que fazer para consertar os erros, fez eles fazer chuva, arrependimento, e depois ele foi lá. Só deixa eu subir para ver se Deus vai nos perdoar. O que você acha que o povo de baixo ficou como? Batendo palmas? Não. Fazendo arrependimentos, rezando para Deus perdoar. Moisés foi o mensageiro. Assim funciona. Deus não quer matar ninguém, não quer ninguém sofre, mas sim quer que aprenda. Severidade não é uma coisa ruim. Para você criar musculatura, ficar bombado, você tem que passar pela dor. Para você conseguir correr maratona, tem que queimar. Para você conseguir um bom emprego, você tem que esforçar, estudar, guerrear. Para montar um negócio, tem sofrimento, noite sem dormir. Essa é a severidade. É ruim. Pergunta a qualquer pessoa bem-sucedida se ele arrepende do tempo dedicado ao sucesso. O sofrimento, entre aspas, que ele passou para chegar onde ele chegou. Se ele arrepende disso. Eu posso falar para você, 100% vão falar que isso que levou eles a sucesso. Eu conheço um empresário em São Paulo, é muito bem sucedido na área de telecomunicação. Ele começou com técnico de instalação. Hoje ele tem uma empresa, um prédio inteiro na Berrini, só da empresa dele. E o filho dele, sabe onde ele começou? Atendente, que entregando o correio nos andares. O filho dele. Por quê? Tem que esforçar. Tem que esforçar para dar valor. Começa lá embaixo, vai subindo. Esse aqui Deus quer de nós. Esse aqui o judaísmo ensina. Mais alguma pergunta?